Vamos lá, Egito. Bom dia a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos. Os membros da banca, nós temos o professor Éder, professor José Carlos, professora Camila e a discente Daiane. Eu sou o professor Sebastião Kiwong Bizau. E com grande alegria nos acolhemos a todos vocês, todos os grupos, os representantes das delegações dos estados que vão apresentar seus pareceres. E sem demorar, além de cumprimentar o nosso coordenador, professor Franklin, presente nessa sala, também estendemos os nossos cumprimentos e agradecimentos ao comitê organizador, composto por discentes Maria Luísa, Pedro e Rafael. E cumprimentando a todos em nome do Padre Paulo Humberto Stonf, reitor dessa escola. As delegações têm 20 minutos e depois os membros da banca têm a liberdade de escolher qualquer um dos delegados ou das delegadas para fazer uma pergunta, tá bom? Sinta-se à vontade, pode falar com mais desenvoltura e nós estamos aqui para ouvir os pareceres de vocês. Obrigado. Estão prontos? Sim. Então vamos lá. Muito bem. Bom dia a todos os presentes, as delegações, a mesa, aos espectadores. É com muito entusiasmo que a República Árabe do Egito comparece a essa sessão, uma vez que acreditamos ter muito a contribuir, especialmente quando se discute a temas relacionados aos refugiados e à migração. O Egito possui uma cultura milenar. O humanismo e a abertura para a ajuda humanitária estão gravados na nossa história e perduram até hoje. Nós somos, proporcionalmente, um dos países que mais recebem refugiados no mundo e acreditamos possuir muita autoridade para falar nesse assunto. No decorrer de nossa defesa, iremos nos focar em utilizar da nossa experiência e das nossas pesquisas para defender o que é melhor para todos, segundo o que acreditamos, e não somente para o Egito. Falaremos da onerosidade dos refugiados, do já existente entendimento quanto à cessão do status de refugiado e seus embasamentos legais. Iremos demonstrar, dentro da legislação já existente, que inclusive instituiu o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é completamente incoerente que a definição de refugiados seja expandida a tal ponto, como aqui discutido. Iremos também falar das possíveis consequências da medida em questão, citando inclusive eventos históricos que seriam replicados, caso isso acontecesse. Além de demonstrar com dados atuais, tomando nosso próprio país como exemplo, que a atual regulamentação internacional já é suficiente. Bom, problemas econômicos e políticos, eles estão presentes no mundo todo. Os países africanos e asiáticos, tais como a Palestina, o Sudão, a Somália, a Etiópia ou a Síria, vivem um momento de transição política. Inclusive, alguns desses países passaram pela Primavera Árabe recentemente. Esse momento, marcado por guerras civis, pode levar à existência de mais... Desculpa, perdão. É um momento assim, que tem muitas guerras civis. Além disso, as divergências culturais e religiosas presentes na região agravam a situação da população, levando essa a procurar refúgio. E então, por estarem fugindo de perseguições, de ditaduras, de doenças, ou até mesmo uma situação desagradável da qualidade de vida, essa população procura países capazes de garantir seus direitos, tais como
à previdência social, à moradia ou até mesmo emprego. O Egito, por ele se localizar entre os dois continentes, a África e a Ásia, e por possuir maior estabilidade dentre os países que nós estamos, é considerado um grande... É o destino perfeito para esses refugiados, apesar do Egito não ter um IDH alto ou não encontrar em uma situação estável, política e econômica concreta. Bom, os refugiados, eles tornam-se onerosos para o Estado egípcio por serem um número muito grande. E, respeitando a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, todos os refugiados são asilados recebendo os direitos civis, sem necessidade de contribuírem para o Estado até terem a sua estabilidade naquela determinada região. Então, por isso que eles se tornam onerosos. Eles desfrutam de saúde, educação, saneamento, como todos os outros cidadãos egípcios, só que eles não contribuem, eles não trazem um retorno. Esse não é o objetivo principal do Egito, buscar retorno dos refugiados, não querem contribuição, mas é interessante a gente ressaltar o quão oneroso fica para o Estado, sendo que nós recebemos mais de 250 mil refugiados ultimamente. A sociedade egípcia, ela acredita no caráter humanitário, e por isso que nós abrimos as nossas portas e nós recebemos, com a ajuda da ONU, com a ajuda de outros órgãos internacionais, todos aqueles refugiados que nós podemos. Só que nós destacamos que o refugiado econômico, assim como um cidadão egípcio, ele está procurando melhores condições de vida, ele está procurando uma situação de emprego ou de estabilidade. E nós devemos levar em conta que o nosso próprio cidadão egípcio, ele está tendo dificuldade de encontrar um emprego, uma certa estabilidade. Por isso que nós não cremos que o refugiado econômico seja... nós não incluímos o refugiado econômico, nós incluímos o refugiário humanitário. Nós não negamos a ajuda humanitária, mas a ajuda econômica, como bem disse a Érica, todos os outros países vizinhos estão passando por delicado momento. Bem, quando nós falamos que um grande número de refugiados eles podem acarretar problema para o Estado, a gente não fala simplesmente por um puro achismo, a gente tem eventos históricos que irão comprovar isso. Por exemplo, em meados dos anos 40, com a ascensão dos regimes totalitários na Europa e a deflagração da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande leva de imigrantes judeus para o que seria hoje o atual Estado da Palestina. E esse grande número fez com que os judeus, que eram uma minoria no local, se tornassem uma maioria, fazendo que houvesse fazendo com que a sociedade houvesse resistência contra esses novos imigrantes que estavam, o que fez com que uma ala mais conservadora do povo islâmico subisse ao poder, fazendo com que aquela região se tornasse hoje aquele ambiente fechado, como podemos ver. Não só tanto no passado, podemos ver inclusive hoje, países como a França e a Espanha, que estão passando por uma explosão migratória muito grande, vinda principalmente de países da África, que buscam melhores condições de vida, tem fazendo com que esses países que abertos à migração façam que a sociedade também tenha certa resistência a eles. Podemos citar, por exemplo, a França, que vem proibindo o uso de véus pelas mulheres islâmicas. Eu acho importante iniciar a minha fala fazendo um real conceito do refugiado, porque muito se diz do refugiado e pouco se diz sobre quem ele de fato é. Na definição da Acnur, do Pacto de 50, que define o que é de fato um refugiado, eu acho importante destacar 3 pontos. O primeiro ponto é o caráter humanitário, que é consequência do contexto histórico da criação do refugiado. O refugiado foi criado no período pós-Segunda Guerra Mundial, criado, de certa forma, instituído com regras e legislação, devido aos problemas criados no período pós-Segunda Guerra Mundial das pessoas que foram gravemente prejudicadas. Outro ponto que é importante destacar é o critério de seleção do refugiado, que é pautado no fundado temor de perseguição por raça, etnia, religião ou posição política. Por fim, é importante a gente destacar que não é compatível com o refugiado a evasão de seu país por mera conveniência pessoal.
Partimos, então, depois dessa análise preliminar, para o migrante econômico. O que o motiva a emigrar? Entendemos que ele faz por razão de mera conveniência, pois sai de seu país de origem em busca de conforto e melhor qualidade de vida. O migrante econômico não sofre qualquer tipo de perseguição. Não teme por sua etnia, por sua opinião ou religião. Discordamos que o caráter econômico seja suficientemente gravoso para que caracterize a situação semelhante àquele que teme pela vida de seus filhos. Como comparar a situação de um migrante econômico à situação de um Tutsi na revolução que ocorreu na Ruanda? Seriam ambas situações tão periclitantes? Este posicionamento não é apenas nosso. A Organização das Nações Unidas, em seu, desculpa o inglês, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, faz clara distinção entre o refugiado e o migrante econômico. Esta diferenciação é como a de política e economia. Enquanto o refúgio trata de um aspecto amplo, que envolve violações profundas à dignidade da pessoa humana, incluindo perseguição e ameaças à vida, a migração econômica se restringe ao caráter pecuniário, pois o migrante busca uma condição de vida mais confortável. A tipificação do migrante como refugiado é ofensiva ao conceito de refugiado em si. Como banalizar as dificuldades daquele que sofre tão fortemente? Como compatibilizar a situação do perseguido com as condições dos milhões que buscam conforto? A ampliação do conceito de refugiado resultará em explosão migratória, prejudicial aos estados receptores e que vai de encontro à origem da positivação de tal termo. Está claro na proposta da ONU de 1950, em seu artigo 8, a linha B, que os estados deverão trabalhar para reduzir o número daqueles que pedem auxílio e não ampliá-lo. Entendemos, então, que o benefício do refúgio não deverá ser estendido aos migrantes econômicos, pois eles ferem o conceito de refugiado em sua ontologia. Muito bem. Pois então, se o próprio Acnur afirma que é um dos objetivos do Alto Comissariado diminuir o número daqueles que requisitam o status de refugiado, seria coerente da nossa parte abranger a definição de refugiado para permitir que aumente o número daqueles que pedem refúgio? Cremos que não. Mais que isso, conceder a estes migrantes a mesma proteção dada aos refugiados transformaria a nossa atual política para refugiados, que é muito efetiva e hegemônica, em uma política internacional que não respeita a soberania de cada país para migração. Então, isso se tornaria uma política migratória internacional, que não respeitaria, novamente, as peculiaridades de cada país. Na verdade, tal afronta às legislações migratórias nacionais apresenta iminente ameaça aos tratados para refugiados já vigentes, como os de 50, 51 e 67. Os signatários que se sentissem prejudicados poderiam denunciar e renunciar aos tratados, adotando suas próprias políticas para refugiados, o que ameaçaria, novamente, a hegemonia e a efetividade dos tratados já vigentes. Isso poderia, na verdade, inclusive, ameaçar a própria existência do Acnur, uma vez que ele se tornaria inútil com a existência de tantas políticas para refugiados diferentes. Precisamos deixar claro para todos que o Egito não é contra a migração, o Egito é a favor da migração. Nós somos a favor, todavia, da migração regulamentada, legalizada, e ela só pode ser regulamentada e limitada pelos países recebedores, pois eles sim conhecem as suas peculiaridades econômicas, sociais e sabem dizer qual tipo de imigrante e quantos podem adentrar sem prejudicar a sua estabilidade. Senhores, há de existir uma diferença entre refugiado e imigrante, especialmente imigrante econômico. Caso seja determinado que aquele que migra por mera conveniência pessoal, como cita o Tratado de 1950, sem medo bem fundado de perseguição, seja refugiado, quem é que não será refugiado? Eu lhes respondo, os turistas. Na verdade, esses que sobrarão, quem sabe algum dia também busquem os seus direitos como refugiados, afinal, eles saem de suas casas, viajam para um outro lugar, por motivos de mera conveniência pessoal, para buscar mais conforto e fugir do estresse do ambiente de trabalho, porque esses, então, não seriam refugiados. Indo mais a fundo, vejamos que interessante. Os refugiados são muito caros, tão caros que o próprio Acnur desembolsa milhões de dólares todo ano. A verba do Acnur só no Egito esse ano foi de 65 milhões de dólares. Agora imaginemos, quem arca com o dinheiro, com a verba do Acnur?
os próprios países membros das Nações Unidas. Ou seja, quando a gente aumenta o número de refugiados, a gente demanda mais dinheiro das Nações Unidas e, por sua vez, demanda mais dinheiro dos países associados. E isso vai acabar criando uma política social quase que assistencialista a nível internacional, fazendo com que todos os países arquem com os custos dessas pessoas que migram. E, novamente, por conveniência pessoal, sem medo bem fundado de perseguição. A cada minuto que ficamos aqui, fica mais evidente a impossibilidade prática de tal mudança, que mesmo sendo belíssima quando se fita a Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre a nossa mesa, é completamente inviável no cenário atual. Bem, como bem disse o Tales, o Egito não é contra a migração. Nós sabemos que os problemas econômicos realmente existem, mas, no nosso entendimento, não é uma política de refugiados que irá fazer com que esse problema acabe. A solução que propomos para não só para o Egito, mas para que todo mundo, uma melhoria, seja para a questão da migração econômica, é que sejam mantidos entre os países pactos bilaterais de migração. E quando falamos isso é porque realizamos isso hoje em dia. Temos pactos bilaterais de migração com países como Jordânia, Líbia, a União Europeia, a Grécia, a Itália. E isso vem mostrando ser muito bom. Basta ver o PIB do Egito. 5% do nosso PIB é feito de remessas internacionais que são mandadas de imigrantes legalmente mandados para os outros países. Por esse motivo, nós acreditamos que a solução mais viável para o atual cenário, para a atual conjuntura internacional, é a afirmação de tratados bilaterais entre os países para se regular a migração econômica, tornando legalizada e sendo bom para o país recebedor e o país que está mandando esse migrante para os outros países. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela arguição da delegação do Egito. Passamos a palavra aos membros da banca. Bom dia. O trabalho, né, foi muito bem exposto. O texto de vocês está muito bem escrito também. Citaram legislação internacional, parabéns. Mas, né, alguma coisa me deixou... Teve um ponto que não ficou claro, ou ficou claro, mas a gente tem que discutir mais. Quando vocês falam, em algum momento, que aquele migrante econômico está indo por mera conveniência para outro Estado, isso me preocupa muito, porque hoje em dia, no direito, nós reconhecemos o mínimo existencial, e o mínimo existencial social, que está ligado a aspectos econômicos. Se nós, do direito ambiental, reconhecemos até o mínimo existencial ecológico, vamos dizer, imaginem o social. Então, falar que o migrante econômico pode ser equiparado a um turista me soa muito perigoso. Isso, um turista está por lazer. O migrante econômico para buscar uma vida melhor quando não tenha o mínimo existencial. Porque a equiparação de migrante econômico refugiado não é para aquele que só quer a riqueza em outro lugar. É aquele que busca melhoria na qualidade de vida. Não é uma proposta, eu não estou contra ou a favor. Só quero que vocês explicitem mais esse ponto, por favor. Claro, Camila. Então, o que a gente viu, na verdade, é que a gente tem que limitar muito essa questão de migrante econômico, porque chega uma hora que o migrante econômico, o aspecto social e econômico dele é tão baixo que ele já se enquadra dentro do que a gente tem como econômico hoje, como refugiado hoje. Porque, de novo, existe refugiado humanitário. Na África tem muito refugiado humanitário. Tem muita gente que sai de lá e vai para o Egito e fica dentro dos campos de refugiado do Alto Comissariado das Nações Unidas. Então, essas pessoas que realmente são por causas humanitárias, elas vão para lá e elas são admitidas já como refugiado, porque chega um momento realmente que a questão econômica é tão ruim que ele vira um refugiado humanitário e não um refugiado econômico. Então, isso já é garantido hoje. Bom, dentro disso, claro, quando a gente fala
o refugiado humanitário, mas são as razões humanitárias também que levam o refugiado, o migrante econômico, porque a fome é uma questão da vida humana que está em jogo. Por isso, queria, de novo, voltar a essa questão de mera conveniência pessoal, porque realmente é perigoso. Que as pessoas, os migrantes econômicos, são pessoas deixadas, não apenas por seus governantes, mas seus governantes em cumplicidade com outros governos através de suas multinacionais, suas empresas que vão nesses países africanos buscar recursos naturais, porque são estados ricos em recursos naturais, mas esses recursos levaram à desgraça. Então, por isso, a delegação do Egito deve perceber que as pessoas deixadas naquelas condições de miséria, de fome, de extrema pobreza, não por uma questão de conveniência pessoal, mas de uma cumplicidade, às vezes, internacional, entre as multinacionais e dirigentes também cúmplices dos estados, por exemplo, africanos. Mas aí nós temos uma questão séria para ser visto, porque é a vida do ser humano que está em jogo. Não vai lá por conveniência pessoal, mas é empurrada para sair aquela pessoa do próprio país, porque há cumplicidade também, às vezes, das empresas, das multinacionais. Então, por isso, queria que a delegação do Egito pudesse olhar desse lado, né? Que pudesse contemplar se a vida humana que está em jogo é uma questão de conveniência pessoal, é uma questão de sobrevivência, é uma urgência, uma imperatividade. Então, frisando novamente o que a gente disse, a gente acredita que o refugiado econômico ele chega num patamar que realmente ele está com a vida dele, com a dignidade dele tão ameaçada que ele deixa de ser um refugiado econômico e ele entra na questão humanitária. Então, a gente vê refugiado econômico realmente como uma pessoa que busca melhores condições de vida por mera conveniência pessoal. Agora, se existe gente que tem problemas mais sérios dentro da parte econômica e social, eles devem sim ser considerados como refugiados humanitários, como já são hoje em dia. Eu gostaria de acrescentar a fala do Thales que nós não nos opomos de forma alguma à recepção de refugiados que têm sua dignidade humana ameaçada em seu país, que passam fome, que passam sede, que sofrem com a falta de interesse do Estado. Nós nos opomos à ideia de refugiado econômico, pois nós entendemos que essa ideia seria demasiado ampla e que permitiria que pessoas que não estão em status de fato de necessidade sejam atendidas pelo refúgio. Nós entendemos que o refugiado econômico permitiria que pessoas que não estão em situação tão gravosa recebam o status de refugiado e todos os direitos que aquelas pessoas que estão em situação gravosa, como refugiado humanitário, realmente precisam. A gente acredita que haveria uma popularização muito grande do conceito de refugiado. Um acréscimo à fala da Narina é que essa preocupação que nós temos também é que, com essa banalização, as pessoas que realmente irão precisar da ajuda humanitária e de ser consideradas refugiados pela questão humanitária, elas possam perder esses benefícios que ela tem. Porque, como o Thales mesmo falou, vai chegar um ponto que, se tivermos tanto essa questão tão abrangente, os estados vão fazer suas próprias políticas e vão poder parar de contemplar essa questão de ajuda humanitária. Porque a gente sabe como é difícil fazer os países respeitarem esse tipo de legislação no direito internacional, e a dos refugiados é uma das que são mais respeitadas, que são mais reconhecidas dentro da ONU. Então, quando a gente começa a abrir espaço para os países duvidarem, desrespeitarem esses tratados, a gente começa a destruir
isso que foi construído com tanto cuidado e foi construído com tanta dificuldade. Ótimo. A comissão agradece a presença e a arguição da delegação do Egito. Obrigado.